Então, muito boa tarde a todos. Essa é a nossa aula de número 31, Sistema de Posicionamento por Satélite, Navistar GPS, GLONASS e Galileu. Esta aula é voltada para o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Antes de chegar em toda a modernidade que nós temos no século XXI, é necessário fazer um apanhado, é necessário fazer uma breve revisão histórica de como é que as coisas funcionavam antigamente ou não funcionavam, para que vocês possam ter uma noção melhor como é que isso tudo evoluiu. Posicionar um objeto, então vejam bem, nada mais é que ele atribuir coordenadas, a coordenada x, y e z, em termos aí, por exemplo, de geometria plana e espacial. Em termos de planeta Terra, nós vamos pensar em latitude, longitude e altitude. O detalhe é que essa simplicidade que você vê hoje em dia, essa simplicidade da latitude, longitude e altitude, com toda a precisão e tecnologia que nós temos, tudo isso tem aproximadamente, no máximo 40 anos, e o uso popular disto tem no máximo uns 25 aí, ou 20 anos. Então veja que é um detalhe bem interessante para você entender melhor como funciona a ciência e tecnologias de uma forma geral. Atualmente, parece uma atividade simples, utilizando, por exemplo, satélites artificiais, uma vez que a Lua é um satélite natural, os demais são satélites artificiais. Então você tem um posicionamento, mas observe que o interesse do ser humano, o interesse do homem, de uma forma geral, em saber as questões de vizinhança, locais de comércio, por exemplo, na Antiguidade, na Idade Média, as questões de navegação marítima, quantas expedições, embarcações se perderam nos mares e toda a tripulação e também os passageiros acabaram morrendo aí de fome, de sede, etc. Por quê? Porque, na verdade, uma viagem em grande escala era sempre uma novidade, uma surpresa. Você não tinha equipamentos, você não tinha nada que desse uma certa precisão. Então, você dependia muito da experiência daquele que conduzia. Então, o sujeito que conduz, o líder, tinha que demonstrar toda uma experiência. Então, por quê? Na Idade Antiga, e por boa parte da Idade Média, até parte da Idade Moderna, você tem como orientação o Sol, os planetas, estrelas, praticamente a habilidade dos navegadores ou dos chefes de expedição. Caso contrário, você não teria aí como fazer nada. Então, o fracasso e o sucesso de uma grande expedição ou de uma viagem intercontinental dependia basicamente da experiência de quem conduzia, e isto realmente era um problema. Há muitos relatos, inclusive mais atuais aí do século passado, 1950, 60, etc., de quedas de aeronaves por falta de combustível, que elas saíam de uma origem, não chegavam ao destino que havia sido programado, e com isso acabava o combustível e ela acabava indo ao solo por falta de combustível, etc. Então, muitos acidentes aconteceram em função dessa situação. Então, isso inicialmente funcionava dessa forma. Vale lembrar, fazendo um breve histórico, que a bússola foi inventada pelos chineses, proporcionou uma grande revolução na época para a navegação, que pelo menos o homem tinha uma noção de onde era norte e era sul. Talvez para você, uma pessoa moderna, uma pessoa jovem, isso não faça muita diferença. Mas é porque, na verdade, você já nasceu na era do GPS. Imagine você sair num lugar distante, grande, você numa mata fechada, você no meio do mar, e não ter nem noção de que lado é o norte. Isso complica bastante para você viajar. Com o passar dos anos, houve também a invenção, a utilização do astrolábio, que foi inventado pelo grego Ptolomeu, foi adaptado posteriormente pelos árabes e também levado para a comunidade europeia. E aí, naturalmente, com o astrolábio, vem também o quadrante de David e o sextante, que funcionam de uma forma, diria, bastante similar. Esses equipamentos foi que auxiliaram, na Idade Média, os portugueses, os ingleses e os espanhóis, principalmente, a fazerem todas as descobertas e tantas colônias como eles têm, ou tinham por todo o planeta. Então, são equipamentos que eles utilizavam para navegação. Vale lembrar que esses equipamentos dessa época, eles permitiam determinar com uma boa margem de erro, veja bem a expressão, uma boa margem de erro, para não dizer uma grande margem de erro, a latitude. Mas a longitude eles não conseguiam determinar. Então veja que a humanidade ela acabou ficando nessa escuridão por muitos anos.
Foi, na verdade, no século XX, por volta aí dos anos de 1940, que surge para a humanidade os primeiros sinais, os primeiros equipamentos de navegação baseados em ondas de rádio. Então, você teve aí o Lohan, o Decca e o Ômega. Esses 3 tipos de equipamento que funcionam por ondas de rádio recebem nomes diferentes, que têm pequenas diferenças de funcionamento e também foram desenvolvidos por países diferentes. Então, é bastante interessante você entender como é que funciona. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ali de 39 a 45, os Estados Unidos da América utilizou para os seus navios, embarcações e aeronaves e etc., utilizou o Lohan, que é o equipamento aí via rádio. É lógico que esse equipamento, o Lohan e o Decca, eles exigiam uma quantidade significativa de antenas, porque se é via rádio, precisa de antena. Já o pessoal do Reino Unido, né, trabalhou com o Decca, eles trabalharam com esse tipo de equipamento, o Decca também baseado em baixa frequência e via rádio. E lógico que esses equipamentos tinham uma limitação, porque você tinha uma limitação mais costeira, isto é, funcionava bem onde tinha antena, então os navios conseguiam chegar mais próximo da costa em função de você ter todo esse aparato de antenas. O detalhe é que ficava muito caro, porque você teria que colocar antenas não tão longe uma da outra, antenas exigem uma grande estrutura, e todos nós sabemos que quanto mais alto for uma antena, geralmente melhor ela funciona. Então, basicamente, a humanidade tinha essas limitações. Um pouquinho mais à frente, foi desenvolvido também pelos Estados Unidos um sistema chamado Ômega. O sistema de radionavegação chamado Ômega, desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, naturalmente para uso militar, tem como principal objetivo, na época, criar um sistema de navegação que permitisse aos aviões bombardeiros deles, naturalmente, nucleares, atravessar o Círculo Polar Ártico, num eventual ataque da União Soviética. Então, dada a capacidade de penetração sobre a superfície do mar das ondas radioelétricas, de muito baixa frequência, o sistema também poderia, e foi utilizado para navegação em submarino. Veja que os Estados Unidos, saindo na frente, e criando um sistema, na verdade ele já tinha criado esse primeiro aqui, e ele naturalmente também trabalhou com tinha trabalhado com Lohan, logo daí alguns anos, 2 décadas basicamente, um outro sistema melhor, que funcionava aí, que era o Ômega. Dentro dessa lógica toda, o que acontece aqui? Na década de 60, aproximadamente, 60, antes dos anos 70, foi trabalhado também pelos americanos um sistema chamado NNSS, que é o Navy Navigation Satellite System, também conhecido no planeta Terra como Transit ou Transit. Esse foi o primeiro sistema que trabalhou baseado em satélites artificiais. Até então não tinha essa ideia do satélite. Aí foram criados satélites artificiais, só que o que aconteceu com esse sistema? Ele, em função da capacidade na época de lançamento de satélite, foguete, você lembra também que nessa época, em 1968, tecnicamente teve a primeira viagem do homem à Lua e tudo mais. Pois bem, então nós tínhamos limitações tecnológicas. Então nós tínhamos de que forma isso? As órbitas dos satélites eram muito baixas, a órbita era próxima ao planeta Terra. A quantidade era mais próxima que a atual, resumindo. A quantidade de satélites também, por ser uma coisa ainda muito cara, quer dizer, hoje é caro, na época era muito mais caro e tinha limitação de tecnologia. Então você tinha várias regiões descobertas. Então, você tinha quantidade de satélite era insuficiente, a órbita era muito baixa, e isso causava uma grande região descoberta. E ele também não funcionava bem, o NNSS, em locais onde você tinha grandes altitudes, fazia sombra, ou grandes depressões atrás dessas grandes montanhas e vales, etc. e tal. Então, por isso, ele era um sistema de navegação via satélite, porém com grandes limitações. Mas vejam bem, senhores, o homem viu que isso era bom. E o homem percebeu que o caminho para a comunicação e a localização mundial estava no sistema via satélite, e não no sistema baseado em antenas. A partir desse momento, você tem aí todo um trabalho e um investimento em pesquisa para essa área, direcionando para a questão da
comunicação e localização via satélite. O que se percebeu a partir do NNSS, ou também chamado de Transit? Que teria que melhorar a precisão desse sistema aí, teria que melhorar, de uma certa forma, a facilidade do uso, tornar ele, de uma certa forma, popular, acessível aos usuários, e teria que melhorar o sistema dele de cobertura. Com isso, os Estados Unidos da América, a partir da década de 70, mais precisamente em 72, ele resolveu fazer um investimento bilionário num sistema denominado aí GPS, o Global Position System, também conhecido em alguns livros e tal, como Navstar, que foi o primeiro nome que ele ganhou e depois passou a chamar aí de GPS. O Congresso americano aprovou uma verba de quantidades assim de vultuosas, que praticamente na época só os Estados Unidos tinham condições de prover tantos recursos, para que eles trabalhassem com pesquisas no sentido de criar uma arma de defesa militar. Então, veja, o que nós hoje utilizamos, a população civil usa para se localizar, usa como brincadeira, usa para tudo quanto é situação, na verdade, uma arma de guerra, uma arma militar. Então, eu gosto de registrar esses fatos, porque muitos de vocês, muito jovens, têm as questões dos sonhos, etc. e tal. Mas, via de regra, grandes países, grandes empresários, etc., investem dinheiro em coisas que vão dar retorno. A grande sacada da humanidade, felizmente ou infelizmente, é investir dinheiro em coisas que vão trazer algum retorno, pelo menos o dinheiro investido de volta e mais algum lucro. Ou que isso, na verdade, gere um grande benefício para a humanidade. Mas esse do grande benefício, na maioria dos casos, fica quase sempre em segundo plano, infelizmente. Como eu já disse, a solução veio lá na década de 70 por meio dos Estados Unidos. E foi um sistema que, para a época, né, e até hoje, ele revolucionou praticamente todas as atividades que dependiam da determinação de posição. É importante que vocês tenham essa noção aí sobre a questão. Você tem uma outra situação que você precisa, talvez, um pouco de história na sua vida. É o seguinte, enquanto os Estados Unidos tinham uma coisa, um equipamento chamado GPS, né, um sistema, e era capaz de supervisionar, que é uma palavra mais chique, a outra seria espionar o mundo inteiro, os demais países se sentiram naturalmente um pouco ameaçados. Entre eles está o seu principal, entre aspas, adversário político, né, no globo terrestre, pelo menos na época era, hoje já se discute, a Rússia. A Rússia, então, para não ficar para trás, ela tratou de começar imediatamente o desenvolvimento de um outro sistema similar ao GPS, mas só que o sistema chamava GLONASS. Então, os russos têm até hoje o sistema chamado GLONASS. Bom, mediante a um planeta polarizado, de um lado a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é denominada Rússia, do outro lado os Estados Unidos da América. E os outros países tinham o quê? Nada. A União Europeia, que na época também não era União Europeia, é uma coisa mais recente, a Europa, de uma forma geral, acabou se unindo, os vários países da Europa, mais alguns países que não faziam parte da Europa, mas quiseram participar, entre aspas, do consórcio ou da caixinha, e criaram e começaram a desenvolver também um sistema chamado Galileu. O sistema Galileu é um sistema, entre aspas, europeu, o sistema GLONASS é um sistema russo e o sistema GPS é um sistema americano, isso é dos Estados Unidos da América. E aí, então, você tem um mundo, praticamente, nessa época toda de 1980 até os tempos atuais, com as mudanças que eu vou falar daqui a pouco, você tem basicamente 3 sistemas de funcionamento. A questão é que isso não parou aí. A China, por exemplo, por ser um país de dimensões continentais, também criou um sistema, começou a desenvolver um sistema para ela, por volta, um pouco depois que esses 3 aí que eu citei. E até que em 2008 ela também já tinha satélites lançados. Então a China tem um sistema chamado Beidou Compass. Esse sistema da China é composto por satélites estacionários, que é aqueles que ficariam sobre o território chinês, mas também é composto por satélites que fazem a volta em todo o planeta, como os demais sistemas, aí, o Navstar, o GLONASS e o Galileu, tá? O GPS, o GLONASS e o Galileu. Então, observe que você tem aí todo um esquema de funcionamento e você já está prevendo que a confusão lá em cima vai ser grande. Bom, se não bastasse isso, esses sistemas,
tanto o GPS, o GLONASS, o Galileu e etc., assim como, entre aspas, o Windows, sofre atualização, ou deveriam sofrer. E com isso você tem novas atualizações. Então, por exemplo, algumas expansões aí do GPS foram desenvolvidas. Tem a expansão chamada WOS. Deixa eu ver se ela está ali. Ainda não. Tá? WOS, que é WA, está aqui, ó, WASS. Essa é uma expansão feita pelos Estados Unidos, uma melhoria. Você tem o EGNOS, que é uma expansão europeia. Você tem o EMISAT, que é aí também uma expansão e também alguns satélites particulares do Japão. Você tem também o Gagan, que é um sistema, também uma expansão na Índia. E, por incrível que pareça, o Brasil também tem satélite, viu, gente? É o BrasilSat. O nosso INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também trabalha. Só que, lógico, dentro da sua limitação de dinheiro, enquanto um país como os Estados Unidos, a Europa, de uma forma geral, gasta o recurso de um país como o Brasil inteiro em pesquisa, nós temos as nossas limitações, né, de recurso, tá? Ou também de política governamental. O que mais que nós vamos verificar aqui? Eu não sei se você percebeu, mas de uma forma geral, o que acontece? Você tem muitos sistemas. Como vocês são mais jovens, vocês não encararam um outro problema que existiu no máximo aí 15 ou 20 anos atrás no planeta Terra, que era o seguinte: quando surgiu, por exemplo, o celular era um aparelho, não só o aparelho, mas a linha do celular você teria que comprar. E era muito caro, uma linha de celular era equivalente, para ter um celular você tem que ter o dinheiro equivalente a um carro de luxo. E o aparelho também não era barato, não era como hoje que você vai lá com um chip e você tem um número funcionando, você comprava a linha. O telefone antigamente era comprado, você comprava o direito de usar. E o que acontecia? No começo, por exemplo, quem tinha o telefone da operadora A, não conversava, via de regra, com a operadora B. Então, os seus amigos tinham que ter, todo mundo, o telefone da operadora A. E quem tinha da operadora B conversava com quem era da B. Com o passar dos anos, depois que inventaram o celular, começou-se a resolver esse problema de conversar entre as operadoras, começou-se a permitir. Mas o custo para conversar com uma pessoa que tinha o telefone de outra operadora era 2, 3, 4 vezes maior por minuto ou por segundo que você conversar com alguém da mesma operadora que você. E isso foram muitos anos no globo terrestre, no planeta Terra. A ideia internacional não acontecia também, essas ligações internacionais da forma como nós temos hoje. Recentemente, eu diria de uns 10 anos para cá, talvez até 5 anos, é que você tem esses programas, aí, igual nós usamos no celular, que você conversa com qualquer operadora, para qualquer operadora, com o mesmo valor por minuto. E agora, mais recentemente, como ninguém quase fala no celular e sim usa o WhatsApp e outras coisas, praticamente mandar SMS já virou uma coisa antiga, ligar para alguém virou uma coisa antiga. Você manda um zap, como diz aí na gíria. Então, também caiu o preço do minuto lá e agora o que eles querem vender é o pacote de dados, que é essa transmissão. Então, só para vocês entenderem um pouco como vocês nasceram, tudo isso já existia. Então, a impressão que passa para quem tem menos de 25 anos é que isso existe desde a época de Roma antiga. E, na verdade, isso não é verdade. Tudo isso, essa tecnologia, a internet de uma forma geral, os sinais de satélite, o celular, são coisas dos últimos 30 anos no planeta Terra que entrou em funcionamento. E a maioria aí é 20 anos de uso popular. Então, veja, quando você estava nascendo, um pouquinho antes, essas coisas começaram a se tornar de domínio público. Quando eu digo de domínio público, o preço começou a cair e as pessoas, os civis comuns, puderam ter acesso. Porque, na verdade, existem tecnologias que têm muito tempo de uso, mas são tão caras que a população não consegue ter acesso. Só algumas poucas pessoas com recurso bastante significativo. Baseado em toda essa problemática do telefone, esse mesmo problema acabou acontecendo também quando você fala de sinal via satélite. Por quê? Imagine a seguinte situação: você tem um sistema americano dos Estados Unidos que fornece sinais para alguns países, naturalmente. Você tem um sistema europeu, que é o Galileu, e você tem um sistema russo, que é o GLONASS. Agora idealiza a situação. Imagine que você saiu de São Paulo numa aeronave em destino a Moscou, capital da Rússia. Você sai do Brasil
navegando, o avião está com o sistema GPS. Quando o avião chega ali perto da Europa, você vai ter que mudar o sistema dele para o Galileu. Imagine que ele faz uma escala em Paris, para abastecer, etc. e tal, aí ele, de novo, alça voo e se dirige em direção ao território russo. Quando ele se aproxima do território russo, ele começa a conversar com o GLONASS. Obviamente que isso não funcionava do jeito que eu estou falando, isso dava muito problema, isso causou muitos acidentes. Então, por quê? Porque você tinha vários sistemas e exigia vários equipamentos para conversar com os diversos sistemas. Por volta do ano de 1991, houve uma conferência internacional de navegação aérea e decidiu-se unificar esses sinais, isto é, um novo sinal, quer dizer, os sinais começaram a conversar entre eles, os diversos sinais, GLONASS, Galileu, GPS, etc. e tal. E os equipamentos que trabalham nessa nova frequência que é transmitido para todos eles, seria hoje o denominado GNSS, que é o Global Navigation Satellite System, tá? Esse que está aqui embaixo, Global Navigation Satellite System. Então, por exemplo, hoje quando você vai comprar um equipamento de navegação, quando você vai comprar o que nós chamamos de GPS, GPS virou com a sigla assim, Bombril, todo mundo sabe que é palha de aço, mas acaba falando Bombril. GPS virou a mesma coisa, mas na verdade hoje o termo GPS não se utilizaria mais, seria GNSS. Por quê? Um equipamento com GNSS, ele vai conversar com o GPS, conversar com o GLONASS, com o Galileu, alguns conversam com o Beidou, com o Compass, e conversam com vários sistemas, o GAGAN, o MSAS, o MSAT, e assim sucessivamente. Mas qual é a vantagem? Porque a vantagem é a seguinte, quanto mais satélite o equipamento que está na sua mão conseguir localizar, fixar, o que nós chamamos aí na topografia, maior será a sua precisão de latitude, longitude e altitude no planeta Terra. Essa é a questão. O mínimo que você precisa para alguma coisa é 3. Para funcionar legal, 4. Para funcionar perfeitamente ou próximo à perfeição, aí é de 4 para frente. Equipamentos, por exemplo, profissionais de ótima qualidade, chegam a pegar 12, 14, 15, 16 satélites ao mesmo tempo. E isso, naturalmente, aumenta o nível de precisão, ou também a palavra acurácia, é a palavra correta, acurácia. Você pode anotar que a palavra acurácia vai aparecer bastante daqui para frente na sua vida, e ela significa aí precisão. Baseado nessas recomendações todas, você tem aí uma breve história. Lembrando que é uma coisa comumente conhecida, né, no nosso planeta, que a questão do GPS foi desenvolvida pelo DOD, Department of Defense dos Estados Unidos. A principal ideia deles é o desenvolvimento de um sistema de navegação para as Forças Armadas norte-americanas. Esse sistema foi trabalhado por eles na década de 70, custou bilhões de dólares aí de investimento, e por isso eles têm a chave que liga e desliga, porque eles inventaram, pagaram, e a pesquisa, todo o aparato, o invento é deles. Ele é baseado, aqui tem até um detalhe que talvez você possa depois dar uma olhada, ele na verdade vem do desenvolvimento de 2 sistemas, o Ultimation e o System 621B, a união dessas tecnologias desenvolvidas pelo Exército americano pela aeronáutica é que deu aí origem ao sistema GPS. Está em vários livros de história, em vários artigos científicos. Um detalhe interessante é que a partir desse momento no planeta Terra, passou a ser possível uma coisa chamada agricultura de precisão. A ideia da agricultura de precisão ela existe desde 1929, em vários livros se falava de uma agricultura de precisão, mas ela só se tornou possível na década de 70 para 80, onde você tem hoje equipamentos como tratores, etc. e tal, que mapeiam toda a produção agrícola, a lavoura, quanto está produzindo, quanto está perdendo, qual é a umidade, etc. e tal. Então veja que às vezes o homem sonha, mas a obra não nasce imediatamente, ela demora muito tempo para ganhar um certo vulto e entrar em funcionamento, porque depende de pesquisa e investimento, e paciência, obviamente, para essas coisas funcionarem. Diferentemente, hoje você pega um celular, qualquer coisa você clica lá, abre o Google, daí abre o Google Earth e tal, e você reclama porque demorou 3, 4 segundos para abrir, que seu celular está lento. Pois é.
Antes não tinha nada disso. Então, às vezes é preciso fazer uma reflexão sobre o que se tem e quanto vale aquilo que se tem na mão. Um detalhe interessante, como o próprio nome sugere, é um sistema de abrangência, né, de navegação global, que facilita todas as atividades que dependem de posicionamento. Então, é importante que você tenha essa noção aí. Lembrando, novamente, fazendo uma pequena revisão, né, você precisa de, no mínimo, 3 funcionaria, mas você precisa, no mínimo, 4 satélites para ter uma posição razoável dentro desse sistema de funcionamento do GPS. Lembrando que 3 satélites daria para você 3 equações com 3 incógnitas que você conseguiria se virar bem. Mas aí tem um detalhe que é o tempo. Veja bem, você está num determinado ponto no planeta Terra, você localiza pelo menos 3 satélites no céu com o seu equipamento. Há um tempo de ida e volta do sinal. E esse tempo tem alguns problemas, assim, que o relógio do satélite é um relógio atômico, então um relógio extremamente caro. Nós, seres mortais comuns, não temos relógio atômico, porque nós não temos dinheiro para tal fim, e também não seria tão útil para nós, tá? Mesmo que tivesse dinheiro. E aí você tem os outros relógios, que é o relógio dos equipamentos, que é a base de quartzo, que é um relógio comum por meio de algoritmo. E isso dá uma diferença. Então, para compensar essa diferença e corrigir e melhorar a precisão de localização sua no planeta Terra, nós trabalhamos com pelo menos 4 satélites. Este extra, isto é, latitude, longitude e altitude. O 4º satélite ajudaria na questão da compensação das diferenças de time, né, de tempo, entre os diversos relógios, dos relógios atômicos do satélite e dos nossos equipamentos receptores que nós usamos aqui em mão no planeta Terra, ok? Então traz mais uma incógnita para o problema, porém aumenta a precisão quando se resolve todas as incógnitas. O que mais que nós temos de interessante que é importante você saber? O GPS foi utilizado ou declarado funcional em 27 de abril de 1985, veja bem, com 24 satélites em órbita, mas desde 83 ele já estava sendo utilizado no posicionamento geodésico. Então, no final de 2005, ele conseguiu colocar no ar 29 satélites, que já estavam operacional. Em 2007, havia 30 satélites. Então, o sistema, só dando uma paradinha nos 30 satélites, o sistema necessita, em funcionamento, de 24, mas ali tem 30. Então, é porque existem, para os Estados Unidos, 6 satélites na média reserva. Já nós vamos comentar sobre essa questão da reserva, por que tem alguns satélites reserva. Vale lembrar também que o sistema, de uma forma geral, de GPS, proporciona 2 tipos de sinal, que é o SPS, que é o Standard Position Service, e o PPS, que é o Precise Position Service. Isso de acordo com o livro do Mônico, que é um dos livros mais famosos ao nível de Brasil, tá? Que é um professor aqui da Unesp, que tem um livro muito bem escrito, muito bom, sobre essa questão aí do GNSS. Tá? Vale a pena, se você tiver curiosidade, quiser ter acesso à informação de boa qualidade, ver o livro do Mônico. Isso é uma área bastante complexa para entender como funciona. O que você tem no planeta Terra é muita gente apertando o botãozinho do Google e falando que sabe o que é GPS, que é uma coisa bem diferente. Vale lembrar, essa ideia é uma ideia importante. Um pequeno destaque. O GPS foi utilizado pela primeira vez na Guerra do Golfo, em 17 de janeiro de 1991. Veja, ele foi criado com a finalidade militar e ele passou para a história do globo terrestre como um equipamento, uma ferramenta de guerra. Então, ele foi utilizado com toda a sua potência, né, com o seu potencial, na chamada Guerra do Golfo, em função aí de uma guerra contra o Iraque. Um detalhe aqui que você precisa entender melhor. O SPS, que eu havia comentado ali atrás, é um serviço de posicionamento em tempo padrão disponível para todo o globo terrestre, sem cobrança de qualquer taxa. O PPS proporciona melhores resultados, como está escrito ali em termos de precisão. Contudo, é restrito ao uso de militares e usuários autorizados. Então, só para você entender como é que funciona. O GPS, de uma forma geral, chamado GPS, ele emite 2 tipos de sinal. Um sinal comum, civil, aberto a toda a população, que é esse que nós temos acesso, e tem um sinal de melhor qualidade, ou seja, melhor nível de acurácia, consequentemente a precisão, só que ele só é dado a militares, atenção, militares dos Estados Unidos.
tá? Não é militares de outros países. E usuários autorizados até hoje. Então, veja, quando você tem um equipamento, uma grande embarcação, um equipamento de levantamento topográfico, um equipamento especial, e ele tem, ou você está desenvolvendo uma pesquisa, se você quiser utilizar o PPS, você precisa de uma autorização do Exército Americano. Caso contrário, você não tem autorização, você vai usar o sinal comum, todo mundo usa. E, lógico, que tem uma diferença de precisão. Além dessa diferença de sinal, mesmo esse daqui, quando foi criado, também foi colocada uma limitação no nível de acurácia, isto é, havia, na verdade, uma cortina, um engodo, um engano, isto é, criou-se duas maneiras de proteger o sinal. O chamado AS, que era o anti-spoofing, e o SA. Quando você tinha uma leitura no seu GPS de uma determinada posição, na verdade não era bem aquilo. Porque os americanos, ao criar isso tudo, num primeiro momento, eles acharam muito bonito. Mas, num segundo momento, eles viram que, assim como eles poderiam utilizar para achar qualquer coisa em qualquer lugar no planeta Terra, outros países também poderiam usar a mesma arma contra eles. Então, eles trataram rapidamente de fazer uma limitação no nível de acurácia desses equipamentos. Então, você não conseguia 100% de precisão. Com o passar dos anos, por volta do ano 2000, o presidente dos Estados Unidos, na época, o Bill Clinton, ele, então, em função de muitos acidentes aéreos e outras questões em termos de planeta Terra, principalmente porque os outros países também descobriram como burlar o AS e o SA. Isto é, criou-se até uma tabelinha no paralelo. Quando o GPS mostra isso, você calcula que é aquilo, a coordenada correta. Então, não fazia mais tanto sentido ter esse SA e o AS. O presidente Bill Clinton, por meio de um decreto presidencial, ele tirou essa limitação de acurácia, que chamava de erro do sistema, automática. Ele retirou isso e largou o sinal livre. Veja bem, só para você entender, o sinal livre é o sinal SPS, não é o PPS. Tá? Esse continua com todas as restrições e etc. e tal que o sistema exige. Para você entender um pouco melhor aí como é que as coisas funcionam na sua vida. Eu vou explicar sobre o GPS, mas a explicação de uma forma geral, ela vale para o GLONASS e para o Galileu e para os outros sistemas que eu citei. O sujeito diz assim, olha, eu vou comprar um GPS. Eu digo para você, você não vai comprar um GPS porque o GPS em si não está à venda. Os Estados Unidos não está vendendo. E se tivesse, provavelmente você não teria dinheiro para comprar. Na verdade, o que você vai comprar, você é esse camarada aqui, o usuário. O que você vai comprar é um aparelho receptor de sinal de GPS. Porque o sistema é composto de 3 partes. Está aí o desenho nas suas notas de aula. A saber, você tem um componente espacial, que são todos os satélites em órbita. Você tem um componente de controle de solo, que são todas as estações aqui no planeta Terra, que controlam a velocidade, a inclinação, a qualidade do sinal e etc. de todos esses satélites. E você tem o usuário. Para você entender melhor, então, como é que a coisa funciona, eu vou dizer para você o seguinte, os satélites, no caso GPS, são dos Estados Unidos. Todas as estações, os componentes de solo, também são dos Estados Unidos. Logo, ele pode ligar e desligar a qualquer momento, mudar a frequência do sinal e etc., porque eles têm o controle total desse equipamento aqui. Então, veja que em qualquer situação, o usuário, que no caso o Brasil é um país usuário, o usuário, de uma forma geral, é aquele que não apita nada, ele é sempre dependente. O usuário não ganha dinheiro, o usuário paga para usar. E aí você começa a perceber por que existem países mais ricos e países mais pobres no globo terrestre. Observe que os Estados Unidos produziu o GPS, mas se você prestou atenção no que eu disse antes, ele também tinha trabalhado com o Lohan, também tinha trabalhado com o Ômega. Veja que ele está sempre na frente com alguma coisa, com alguma pesquisa, alguma coisa para inventar. Aí você vai para os computadores, você pega o Windows, a Mac, o Google, enfim, tudo que você tem que praticamente se usa em termos de tecnologia, não são coisas feitas no Brasil. E isso nos torna, de novo, usuários. O próprio momento agora, nós estamos usando o Google Meet, nós estamos usando o Classroom, são todas ferramentas americanas. Veja, é o americano salvando o planeta em época de pandemia. Lógico, ganhando muito dinheiro. Mas, enfim, eles criaram a ferramenta, criaram um brinquedo e têm os direitos autorais em relação às suas criações. Então, mas isso, eu estou colocando a situação, isso não é nenhuma revolta, por favor. Isso é apenas para você se conscientizar
como um futuro engenheiro, quando você não inventa nada, você não cria nada, você paga para usar aquilo que é de outro. Simples assim. E você tem que pagar, até porque eles têm um custo para inventar e um custo de manutenção. Então, nada mais justo que as pessoas pagam por meio de royalties, por meio de direitos autorais, o invento, porque o inventor gasta dinheiro. E gasta dinheiro para manter também a coisa funcionando. Veja que são situações para você, enquanto uma aula de engenharia, você também se conscientizar. Até porque você, no futuro, pode ser um grande inventor, inventar todo um sistema de construção e etc., patentear esse invento, e as pessoas que quiserem replicar aquilo que você inventou, pagariam para você os direitos autorais de replicar. Fazendo aqui uma análise do sistema espacial. Lembra que nós dividimos em três: sistema espacial, sistema de controle e o usuário. Então, o sistema espacial, ele é composto por 24 satélites em funcionamento, 6 planos orbitais, tá, que nós chamamos, 6 planos orbitais, cada plano com inclinação aproximada de 55 graus em relação ao Equador. E esses satélites aqui, ao contrário do Transit, que tinha lá atrás, que tinha um problema de limitação, que a órbita era muito baixa, esse sistema aqui funciona a 20.200 quilômetros do planeta Terra, é 20 vezes a distância daqui do Rio de Janeiro. Como eles estão a uma distância bem acentuada, com velocidade diferenciada, então eles não deixam nenhuma área do planeta Terra descoberta. O planeta Terra fica 100% coberto. Você não vai encontrar um lugar no planeta Terra que você não tenha, de uma certa distância, a visibilidade pelo menos de 4 satélites para poder funcionar. Cada satélite desse pesa aproximadamente 1 tonelada, tem aproximadamente 8 metros de tamanho e transmite o sinal em 2 frequências. A frequência civil, que o pessoal costuma falar, e essa frequência militar, também é conhecida, aquele que eu tinha explicado para você do SPS e do PPS. Um detalhe importante que eu tinha comentado lá atrás é a questão da manutenção. Em função da radiação, dos efeitos solares, etc. e tal, um satélite desse não aguenta mais do que 10 anos. Então, o que acontece? Por isso que você viu que tem uma constelação de 30 e tem 24 em uso, porque tem 6 satélites sempre na reserva para substituir, eventualmente, um satélite desse que venha a dar problema. E, naturalmente, esses problemas ocorrem e está previsto aí a manutenção dele. Para o sistema de controle terrestre, vejam aqui nesse mapa mundi. Eu tenho aqui no Oceano Pacífico o Havaí, tem uma estação. Eu tenho aqui no Oceano Atlântico, nessa ilha aqui de Ascension, eu tenho um outro sistema de controle americano. Eu tenho aqui no Oceano Índico, uma ilha aqui de Diego Garcia, que também tem uma estação de controle do satélite. E tem aqui em Cauajalém, também no Pacífico, um outro sistema de controle. O chefe desses 4 sistemas de controle é essa estação aqui, a estação de Colorado, Colorado Springs. Essa estação aqui, eles até denominam ela de Second Space, porque ela é a estação-chefe, então todo o controle aqui. Então observe que nesses lugares específicos, militares americanos comandam todos os satélites, velocidade, medições, etc. e tal. Além dessas estações aqui em azul, tem também essas estações aqui em vermelho, posicionado em vários países em que os Estados Unidos têm uma relação de amizade ou financeira, comercial e etc. e tal. Eu não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás, os Estados Unidos havia feito um pedido e tal para colocar uma estação no Brasil. Aí não houve acordo entre os governos, foi instalado, ele não conseguiu, mas ele conseguiu por do lado, aqui no Equador. Que para satélite, 1.000 quilômetros para a esquerda ou para a direita não faz diferença nenhuma. Se você pegar o mapa mais atualizado, vai ter bem mais estações que essas que estão aqui. Só para você entender aí como é que funciona todo esse esquema, todo esse aparato. Tem aqui uma imagem, não é uma foto, é uma simples imagem, de um satélite. Então, ele tem naturalmente as antenas de transmissão, tem grandes placas solares fotovoltaicas, porque lógico que você entendeu que ele precisa de energia, e ele vai captar energia solar, precisa armazenar enquanto ele dá... Como ele dá uma volta a cada 12 horas no planeta Terra, ele precisa acumular energia aí só para quando ele estiver na parte escura. Qualquer 6 horas para ele de energia é suficiente. Bom, o que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos alguns modelos mais antigos dos primeiros GPS que surgiram. Então, tem esse modelo aqui da Garmin, quadradão e tal. Esses modelos de prender no braço ou em cima, aqui no braço, perto do bíceps. Esses modelos de colocar em carros, de uma forma geral, que você fixa ele no vidro
tá, por meio de ventanas. Tem esse modelo que é um modelo profissional, que já é um GPS geodésico. Aqui você tem um GPS Trax da Garmin, esse GPS é bastante conhecido. Aqui na UEL nós temos alguns, só que já é bem mais moderno que esse. O nosso já tem visor colorido e tal, é uma outra pegada. Aqui tem até reloginho no formato GPS. E aqui tem duas coisas que são diferentes, que são duas estações de controle da rede brasileira. No Brasil existem várias dessas situações aqui, onde você tem um lugar com coordenada latitude, longitude e altitude conhecida, que você pode aferir os equipamentos, se o equipamento está funcionando de forma correta. Então, isso daqui é uma antena de posicionamento. Ali na entrada da UEL, bem na entrada, ali perto daquela jaqueira, quando você entra, em vez de você ir lá para o CCH, você faz a curva ali e volta ali para o CTU. Se você der uma boa olhada, no centro tem um outro pilar com uma esfera de aço em cima. Aquilo ali é um marco geodésico, aquele é um marco geodésico da região aqui norte do Paraná, que é usado aqui na Universidade Estadual de Londrina. Tá? Então ele tem latitude, longitude e altitude conhecida, e dá para você verificar se o seu equipamento está funcionando de acordo. Aqui eu tenho também uma outra situação que eu queria retornar um pouco, que eu comentei rapidamente, mas disse que ia explicar de novo. Tem ali que a primeira utilização mundial do GPS foi no dia 17 de janeiro de 1991. Vale lembrar para você, que às vezes não tem uma boa recordação histórica, que eu tenho aqui o Iraque, né, o Irã, a Arábia Saudita, e aí vai o Iêmen e tudo mais, a Jordânia, Israel. O que acontece aqui nessa região? Nessa região, de uma forma geral, que em função do deserto e tal, então o maior aliado desses países do Oriente Médio é o próprio deserto, de uma certa forma. Por quê? Porque o fato de eles conhecerem bem o território significa que os adversários, qualquer um que tenta combater aqui, geralmente fica perdido. Então, muitos já tentaram combater no Oriente Médio e perderam. Por que eles perderam? Porque além dos povo aqui dessa região ser um povo acostumado ao combate, à luta, desde que o começo da história da humanidade, eles também conhecem bem o território. E o inimigo, quem tenta combater aqui, acha um adversário natural. O adversário natural é o deserto. Por quê? Porque quando você tem um deserto, de madrugada você tem um frio congelante. Durante a tarde, é um calor escaldante. Então você tem problema de provisionamento. Você falta comida e falta água. Então, de uma forma geral, se um exército, um comboio, alguém se perde, acaba morrendo de fome, de sede, de frio ou de calor. E se torna naturalmente um alvo fácil. Vale lembrar esses detalhes. Então, a Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, liderando as forças internacionais, contra o Iraque no começo de 1991. Essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens, veja bem, do conflito, que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos. Então, você toda noite tinha partes da guerra que passava nos jornais mundiais, inclusive no Brasil. E isso chamou bastante atenção, porque o mundo talvez não conhecesse em tempo real os horrores de uma guerra. Não interessa que povo, não interessa qual é o motivo. Vale lembrar que essa guerra acabou chocando a humanidade. Tudo era filmado em tempo real. Então, a imagem do capacete dos soldados, aquela imagem em tom de verde, que você vê o corpo da outra pessoa no escuro, mas só vê o calor, então você sabe que tem um corpo, que você vê aquela onda de calor. Então, era desse jeito que eles combatiam. O exército aliado combatia noite e dia, 24 horas por dia. Então, fizeram uma varredura, primeiro aérea, de 42 dias, e destruíram todos os alvos que eles achavam que era uma ameaça. E depois, uma outra varredura terrestre de mais 100 horas, não sobrou nada. Então, foi uma guerra, na verdade, enquanto você tinha de um lado um exército iraquiano que lutava com armas básicas, você tinha do outro lado as forças aliadas, com todo o seu equipamento baseado em GPS, então eles não se perdiam no deserto, eles sabiam exatamente onde atacar, as armas deles tudo com laser e visões noturnas, e aí, lógico que foi uma disparidade. Guerra é guerra e, naturalmente, não tem nenhum lado bonito nessa história. Por que isso é importante, essa aula de topografia? Que é para você entender que aquilo que hoje é usado como uma ferramenta de topografia, uma das mais importantes, né, em termos de levantamento, precisão e etc. e tal,
começou como um equipamento de guerra. E aquilo que hoje é motivo de brincadeira, de lazer, que as pessoas usam para se localizar, para viajar, toda sorridente, era e continua sendo uma das maiores armas de guerra do planeta. Porque todo míssil, toda arma nuclear, ela é hoje guiada por esse sistema aí de GNSS. Então você consegue acertar qualquer alvo com precisão de milímetro ou de centímetro em qualquer lugar do planeta Terra. Então é uma reflexão, até onde isso é bom, até onde isso é ruim. Então, na verdade, é uma ameaça constante para qualquer povo, nação e etc. Mas, enfim, é uma coisa que existe. A tecnologia não é ruim, a tecnologia é boa, depende da finalidade e de quem domina. Vale lembrar aqui, dando uma sequência, que o GLONASS foi também trabalhado em paralelo com o GPS. Aqui já não vou entrar em detalhes, assim como entrei no GPS, porque os sistemas são muito próximos, tá? Em termos de concepção, a forma como foi feito e o motivo. Todos eles fizeram ele para uso militar e acabaram abrindo o sinal depois para uso civil. Mas o GLONASS também foi feito na década de 70, similar ao GPS. Aqui tem uma situação, começou a operação em 95, em 2005 ele tinha 12 satélites, depois em 2000 caiu para 10. Por quê? Porque você não tinha que aumentar? Pois é, tinha. Só que tudo isso depende de investimento. Muitas vezes o país, naquele ano, naquele momento, não podia investir tanto dinheiro. O pessoal da União Europeia também, mesmo esquema. Aqui só vale lembrar um detalhe importante, que é o sistema Beidou Compass. Lembrando que compás é a mesma coisa que bússola, na palavra traduzida para o português. A China, veja que a China tem uma história, você precisa respeitar a história da China. A China é o povo que inventou a bússola, o primeiro equipamento de navegação do planeta, ou descobriu ou inventou. E a China, ela não podia ficar para trás, ela também começou a trabalhar junto com os outros países desde 83 no sistema chamado Beidou Compass. E esse sistema para ela também entrou em operação no ano 2000. Ela começou a lançar seus primeiros satélites, como eu havia dito há pouco. E vale lembrar que ela tem satélite estacionário, que segundo ela é para cuidar do território dela, que é muito grande, e tem satélites de rotação, que são esses que ficam trabalhando aí em cima do planeta todo.